Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla, essa é a aula 35 da disciplina de Biologia Celular. Continuando o assunto de endomembranas, vamos falar sobre a tradução agora no retículo endoplasmático rugoso. No início da disciplina, nós comparamos a nossa célula à máquina de Rudin-Gondenberg, onde milhares de dispositivos cujas rodas dentadas, cestas e molas têm que se alinhar corretamente em um instante para que a vida prossiga. E assim funciona as nossas células, e isso é muito fácil a gente ver pelo sistema de endomembranas, onde o núcleo produz diferentes tipos de RNA, mensageiro, transportador, o ribossômico, que lá no nucleolo se complexa a proteína, formando as subunidades ribossômicas. E essas subunidades ribossômicas, lá no citosol, formam os ribossomos. Então, o núcleo tem esses produtos que vão ser utilizados, então, pelo retículo endoplasmático. O rugoso, quando tem os ribossomos aderidos, vai produzir proteínas e o liso vai produzir os lipídios. Para onde vão os lipídios e as proteínas? Para uma outra organela, o complexo de Golgi, que então processa esses lipídios e essas proteínas e encaminha. Seja um encaminhamento para fora da célula, forma lisossomos, peroxissomos, formam proteínas que ficam na membrana plasmática. Enfim, essa aí é uma máquina onde tudo funciona corretamente. Agora nós vamos falar como é o funcionamento dessa máquina fazendo a tradução de proteínas. Então, nós já vimos parte deste processo, que é igual. Toda síntese proteica obrigatoriamente inicia no citossol, quando acontece a união da subunidade menor ao RNA mensageiro. E então o primeiro transportador chega trazendo o seu primeiro aminoácido. Depois disso, então a subunidade maior se liga. Este é o processo de iniciação, que é seguido pelo processo de elongação, que é o que? A adição de aminoácidos para fazer uma cadeia de polipeptídeos. Após o primeiro transportador chegar, chega um segundo, deixa seu aminoácido, que faz ligação peptídica, e assim vai acontecendo a chegada de mais aminoácidos, formando uma cadeia de aminoácidos, um peptídeo. A diferença está aí. Essa primeira cadeia de aminoácidos, ela é diferente. A gente chama de sequência sinal. Uma sequência de mais ou menos 20 aminoácidos, obviamente aqui não tem 20 aminoácidos, mas uma sequência diferenciada. O que ela tem de diferenciada? Ela tem uma outra proteína que se liga a ela, que é a partícula reconhecedora de sinal. Quando esta outra proteína, quando a partícula reconhecedora de sinal se liga a esta sequência sinal, acontece o quê? A parada da síntese proteica. Vira a diferença? Aquele RNA mensageiro tinha como mensagem, como receita, a produção de uma sequência sinal. E essa sequência sinal, que são os 20 aminoácidos, ela se liga a uma outra proteína, partícula reconhecedora de sinal, e aí a síntese para. Mas e aí, vai ficar parado? Não. A gente sabe que essa síntese ela vai continuar lá no retículo. Como que essa síntese continua lá no retículo? Então agora a gente está vendo o retículo, a membrana do retículo, a luz do retículo, e aqui está o nosso complexo, que é o quê? É o RNA mensageiro com o ribossomo, já com alguns RNAs transportadores, e ali nós temos uma pequena sequência de aminoácidos, que é a sequência sinal, ligada à partícula reconhecedora de sinal. Olha o que acontece. A ligação a ligação desta sequência lá na membrana do retículo endoplasmático. E aonde que se ligou? Vocês viram que a ligação se deu aonde? Voltando aqui, ó. A partícula reconhecedora de sinal se ligou a um receptor que só existe lá no retículo endoplasmático rugoso. É o receptor da partícula reconhecedora de sinal.
E vocês viram que o ribossomo também se ligou a um receptor específico? Pois bem, tanto este receptor quanto este receptor, que são proteínas, eles só estão presentes no retículo endoplasmático rugoso. E o que acontece quando este complexo vai para o retículo e se liga nestes dois receptores? Acontece isso aqui, ó. A partícula reconhecedora do sinal se desliga. Quando ela é ligada ao receptor do retículo, ela sai. Quando a partícula reconhecedora de sinal, aquela proteína que bloqueou a síntese proteica, quando ela é retirada, o que vai acontecer? Vai dar continuidade à síntese proteica. E aí novos transportadores vão chegar, vão produzir uma cadeia bem longa de aminoácidos, formando então a proteína. Está finalizado? Não, não está finalizado. Ela foi produzida, passou por poros aquosos, e aí o que vai acontecer? Lembra que essa proteína ela tem grudada nela a sequência sinal. O próximo passo, então, é liberar essa sequência sinal. Essa sequência sinal vai ser liberada e a cadeia de polipeptídeo também vai ser liberada ali do ribossomo. Em que momento que isso acontece? Nós já vimos. Quando o ribossomo chega nessa posição, no RNA mensageiro, na posição de um códon de parada, finaliza. Então, finalizando, o ribossomo chegando no códon de parada, o que acontece? Toda a cadeia polipeptídea é liberada. E o peptídeo sinal não fica nessa cadeia de polipeptídeo. Vai ser liberado através de uma enzima específica, peptidase sinal. Bom, o que nós estamos vendo aqui? O peptídeo sinal está ali, foi liberado, vai ser reaproveitado. A cadeia de polipeptídeo foi liberado na luz do retículo endoplasmático rugoso, mas pode acontecer que no lugar dele ser liberado na luz, ele fique inserido na própria membrana do retículo endoplasmático. Sim, o que acontece, gente? A membrana do retículo, ela tem proteína. Então, algumas proteínas, à medida que vão sendo produzidas, elas não são liberadas na luz, elas ficam ali mesmo, na membrana, tá? É o que esse esquema está nos mostrando. Bom, proteínas liberadas na luz, ou enfim, uma proteína de membrana, proteína multipasse, proteína transmembrana, que ficou ali na membrana, mas está finalizado o processo. Qual o próximo passo? Então, proteína liberada ou ficou na membrana. Próximo passo é desfazer aquele complexo. As subunidades ribossômicas se separam, o RNA mensageiro se separa, o transportador também, e acaba o processo. Isso aqui está explicado neste desenho, e aí você tem todas as sequências no mesmo desenho. Quando a subunidade se liga ao RNA mensageiro, começa a produzir um peptídeo, a primeira sequência é a sequência sinal, a partícula se ligando a peptídeo sinal, este complexo vindo para o retículo. Ali no retículo tem o receptor da partícula e dos ribossomos. Quando a partícula é separada, a síntese proteica continua liberando aqui na luz o polipeptídeo. Lembrando que o peptídeo sinal é liberado. E aí o complexo se desfaz. Não vamos esquecer que algumas proteínas podem sim ficar ali na membrana, mas aquelas que foram liberadas na luz vão para onde? Vão para o complexo de Golgi, que é o que o desenho está mostrando. O retículo endoplasmático rugoso produzindo as suas proteínas, envolvendo em vesículas que vão para o complexo de Golgi, onde vão ser processadas.
Nós já vimos então ali que no complexo de Golgi existem muitos processamentos dessas proteínas até elas serem isoladas e enviadas para diferentes caminhos. Quais os caminhos? Elas podem ser, por exemplo, uma célula do pâncreas que está produzindo as enzimas pancreáticas e essas enzimas vão então sofrer exocitose. Ou todo este caminho que foi percorrido foi para formar um lisossomo. Um lisossomo, o que é? Uma vesícula e dentro da vesícula enzimas que fazem quebras. Isso é um lisossomo. Ou também parte das proteínas presentes nos peroxissomos é produzido por essa rede, retículo complexo de Golgi. Não esquecendo que algumas proteínas foram formadas lá pelos ribossomos livres no citosol. Bom, algumas proteínas da membrana plasmática também são produzidas aqui por esse sistema. Outros foram produzidos lá pelos ribossomos livres. E assim se dá então a produção das proteínas, não esquecendo que o complexo de Golgi também está envolvido ali na produção de alguns carboidratos. Este conteúdo vocês podem ver no capítulo 8 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!